Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 356. Então, Kardec, viu? Esse Kardec era o Kardec mesmo, porque não é possível, gente. Olha, a minha garganta é meio ruim, mas você não repara não. Olha a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Meu Jesus amado. A pergunta aqui ela encontra-se no sentido duplo, a resposta no sentido triplo. E eu digo a você, no geral, tanto a pergunta quanto a resposta no geral, encontra-se num processo relativo e muito complexo, onde cada caso é um caso. Nossa, englobei tudo agora. Agora você tem que entender tudo isso aí para você, minuciosamente, você tem que entender tudo isso aí para você entender o que eu acabei de dizer. O que significa isso aqui. Porque, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Aí aqui, nós entendemos que Kardec está tratando daqueles espíritos mais conscientes com relação ao seu retorno ao corpo físico. Ele não está tratando daqueles casos letárgicos, aqueles que sofrem de amnésia, né? Ele não está tratando daqueles casos de reencarnação compulsória, né? Ele está tratando daqueles casos assim mais conscientes. Agora, veja bem, pode o espírito apressar, né, o seu retorno ao corpo físico ou retardar o momento da sua reencarnação? Por que eu disse relativo, complexo, cada caso é um caso? Porque vou contar só isso para você. Eu já contei em outros vídeos, mas vou contar de novo. Em 1967, eu reencarnei em 1969. Em 1967, eu fui levado em espírito até os meus pais atuais hoje. Em 1967, eles eram casados. E eles, os bons espíritos, me disseram assim, esse casal, eles aceitaram em te receber. Eu falei, Jesus amado, tô ruim mesmo. Eles aceitaram em te receber nessa próxima existência sua no corpo físico. Pensei, mas eu tô ruim na fita mesmo, hein? Pensei mesmo, falei, tô ruim mesmo, porque ninguém queria me aceitar. De tão primitivo que eu era.
E continuo sendo, né? Mas isso aconteceu mesmo. Esse casal, igual eu tô falando sério mesmo, esse casal, viemos te apresentar o casal que aceitaram em ser seus pais nesta próxima existência física. Aí ao lado meu, havia um amigo meu espiritual, um instrutor espiritual. Eu me lembro de cada coisa, gente, que se eu vou contar, vocês falam assim, isso é outro Philip Nell, né? Aquele que lidava com os doidos lá, né? Com os psicopatas, aqueles doidos lá. Philip Nell. Mas aconteceu, vou fazer o quê? Aí o instrutor pegou ali ao lado e falou para mim assim, meu amigo, em vez de você retornar agora no ano de 1969, por que você não deixa para retornar ao corpo físico depois do ano de 2000? Eu olhei para ele assim e falei para ele assim, não. O que tem que ser feito agora é agora. Comigo não tem esse negócio de deixar para depois. Ou você não me conhece. Eu nunca fui de deixar as coisas para depois. Ou você não me conhece. Aí ele se calou. Olha só para você ver como é que é as coisas. Então, eu apressei o meu retorno ao corpo físico. Eu apressei. Enquanto eles queriam que eu retornasse ao corpo físico depois do ano de 2000. Eu não. Se é para mim retornar ao corpo físico agora, tem que ser feito agora, é agora. Não vou deixar para depois, não. 2 anos depois, é lógico que eu permaneci junto àquele casal, me familiarizando, né, com eles, que mais para frente nós vamos explicar todos esses assuntos também, da simpatia e da antipatia. Então, eu fiquei ali uns 2 anos ali, junto com aquele casal, né, que hoje são meus pais. Meu pai já retornou à pátria espiritual, né, já desencarnou, graças a Deus. Daqui a alguns anos, se Deus quiser, vai a minha mãe também. E se Deus quiser, vai eu também. E assim, se Deus quiser, vamos todos nós retornar à paz espiritual. Parece assunto de doido, né? Quem vê pode ser doido, não é possível, gente. Graças a Deus o pai dele já morreu. Graças a Deus a mãe dele vai morrer. Quem diz isso? A não ser um doido. Não. Quem diz isso é aquele que realmente crê, acredita em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, meu reino não é deste mundo. Ei, gente, a gente tem que conhecer mesmo as coisas não é brincadeira, não. E no ano de 1969 eu reencarnei. Eu me lembro de tudo. Agora, a pergunta aqui está assim, ó. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Tem uns espíritos que vai aproximando o momento do seu reencarne, ele dá meio que uma enrolada lá e retarda, assim, o retorno dele ao corpo físico. Mas você vai ver aqui agora o que os bons espíritos dizem a respeito desses seres que retardam, você entendeu? O seu retorno. Então você vai ver aqui a resposta dos bons espíritos, né? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Então você observa o que eu disse. Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Aquele meu desejo ardente
Eu tinha conhecimento do que eu tinha que fazer aqui na Terra. Então eu não iria abrir mão naquele momento ali daquela oportunidade que estavam me sendo concedido, que é o retorno ao corpo físico. Pode igualmente distanciá-lo. Aí já é aquele que já está se afastando da responsabilidade. Recuando diante da prova. Mas esse que recua diante da prova, presta atenção no que acontece. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Sabe por que está dizendo isso aqui, gente? Porque os bons espíritos ajuda aquele indivíduo a programar toda o seu retorno ao corpo físico. Mas tem outras coisas também que eu vou explicar. E depois ali ele recua no plano espiritual. Mas existe o recuo tanto no plano espiritual quanto no útero da mãe. Mas eu vou continuar aqui, depois eu comento esse negócio do útero da mãe. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Olha só para você ver como são as coisas. Não há como fugir da responsabilidade. Eu não sei se você sabe, mas muitos espíritos, olha só, quando os bons espíritos aqui falam assim, os espíritos também, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. O que eles estão querendo dizer aqui? Eu não sei se você sabe, mas mesmo a reencarnação daqueles seres através do processo compulsório é programado pelos benfeitores espirituais. A única diferença na reencarnação compulsória é que o espírito ele encontra-se numa situação letárgica, assim, materializado, assim, ignorando aquele fato de uma tal forma que ele não presencia nada do que os benfeitores espirituais programaram ali como se diz assim, no holograma espiritual, entendeu? Ele não participa, porque ele se mostra assim indiferente ao que está acontecendo. Ele se mostra de uma forma assim, como se diz assim, indiferente, como se os mentores ali não tivessem tratando algo a respeito dele. Então ele não pede nada, ele não exige nada, ele não cobra nada, porque ele está numa situação assim tão, né, tão horripilante, para não dizer outra frase, que ele não tem direito de pedir nada. A começar que esses espíritos compulsórios, eles 99% não nascem no seio daquela família consanguínea passada, de vidas passadas. Então olha só para você ver o que acontece. Mas aí o resto tudo é programado. Então, suicida, os mentores espirituais programam a reencarnação dele, né? Pega ali um holograma de um corpo físico e
trabalha tudo ali, né, como se fosse uma pessoa esculpindo tudo, como ele vai retornar ao corpo físico, aquelas deficiências e tudo. Um assassino, o assassino vai retornar ao corpo físico, trazendo as sequelas as quais ele cometeu naqueles outros que na existência passada se serviram de vítimas dele. Você que leu, acho que foi Missionários da Luz, parece, conta a história de Segismundo, né? Então você vê lá que Segismundo ele retorna ao corpo físico. Acho que é Missionário da Luz mesmo. É tanta informação na cabeça que tem hora que até pifa. Mas você perdoa, né? Segismundo retorna ao corpo físico com a deficiência no coração, devido a ele ter matado aquele que na atual reencarnação era seu pai, mas na outra passada não era seu pai. Foi-lhe uma vítima, porque ele, né, o alvejou, o matou. Então os assassinos, eles voltam trazendo as sequelas, os traficantes voltam trazendo as sequelas, mas isso é tudo programado lá no plano espiritual. Ninguém nasce sem uma programação espiritual. Todo mundo, o seu retorno é programado. Ninguém nasce aleatoriamente, vamos assim dizer. E ninguém tem condições de reencarnar por conta própria, a não ser os evoluídos, que não necessita de ninguém. Eles mesmos reencarnam e quando a espiritualidade ali por perto percebe, ele já reencarnou, porque é tão evoluído que ele é. Como tem espíritos que são tão evoluídos que não precisa de ninguém para ajudar ele no desencarne dele. Agora tem uns que dão trabalho. Sai desse corpo que não te pertence. Eu não saio. E assim fica aquela briga ali, mês e mês, mês e mês. Então, olha só o que acontece. Esses espíritos que desgraçaram com a vida da humanidade e que perderam até o direito de reencarnar, perderam o direito de nascer no seio da família. Eles estão numa situação assim tão terrível, no umbral, que os benfeitores se compadecem deles e pensam assim, não vamos dar uma mão para esse sujeito aí, nem que se for através de uma reencarnação compulsória. Aí os benfeitores, o que eles fazem? Eles resgatam aquele indivíduo lá daquela região umbralina, que está em sofrimento, dá mais ou menos uma preparada nele, entendeu? E ele ali naquele estado de amnésia ali. Ele, tontinho. Esse é o verdadeiro tonto. Aí vai os benfeitores espirituais procurar uma mamãezinha para ele. E não acha, gente. E não acha. Mulher nenhuma quer receber ele aqui na Terra. Aí, o que eles fazem? Os benfeitores espirituais, eles pegam, levam até o plano espiritual aquelas mulheres que vivem nas drogas, que moram nas ruas, naqueles lugares de drogas, entendeu? Principalmente em São Paulo, na Cracolândia. Os benfeitores espirituais pegam aquelas mulheres, aquelas moças dependentes de drogas, coitadinhas, e leva elas em espírito até o plano espiritual. E lá é mostrado a elas que elas podem, assim, muito serem beneficiadas perante a providência divina, se elas
realizar um ato de amor, se elas praticam um ato de amor. Aí elas perguntam assim, mas que ato de amor é esse? Você não permite que esse nosso irmão aqui nasça através de você lá na Terra? Na hora lá, ela permite. Mas quando ela retorna ao corpo físico, esquece tudo por causa do véu do esquecimento do passado e também a influência das trevas, dos obsessores daquele indivíduo e os obsessores dela também, coitadinha. Aí o que acontece? Como ela aceitou, você viu que os bons espíritos eles não realizam a reencarnação compulsória sem autorização daquele que se encontra no corpo físico, não. Exige respeito. Existe respeito. Então, como ela permitiu, eles pegam aquele espírito, reencarna ele através dela, porque ali naquele local ali, então, coitadinha, ocorre algumas concepções ali, né, alguns atos sexuais ali, sem ela perceber, sem o pai também, o rapaz perceber, porque estão tudo ali noiado com aquelas drogas na cabeça, né, coitadinho deles. Aí, bom, o Gervásio já reencarnou. Gervásio é o nome do espírito. Gervásio já está lá no útero dela. Aí ela é noiada, tá com aquelas noias, né, das drogas, mas ela não é boba. No primeiro mês, não vem a menstruação para ela. Ela fala, mas não veio a menstruação esse mês, por quê? No segundo mês, não vem novamente. Que interrompe o fluxo, né? Aí, de repente, ela percebe um volume na barriga. Ela vai naqueles postinhos, aqueles lugares assim, o médico fala assim, você tá grávida. Grávida? Mas de quem? Aí é que tá, né? Coitadinha. Não vou tocar nesse assunto não, porque isso aí o problema é deles. Aí ela pensa assim, bom, se eu estou grávida, eu não vou abortar. Olha que ato de dignidade. Eu abortar, não vou abortar. Porque eu posso ser o que for, mas eu não sou um monstro. Eu não vou abortar. Mas eu também, a hora que essa criança nascer, eu vou dar essa criança ou eu vou jogar no lixo. Porque eu não tenho amor por ela. E de fato, gente, ela não tem amor por aquela criança. Ela não tem simpatia e nem antipatia. Ela não tem vínculo nenhum com aquele espírito, gente. Dá para você entender isso? Quando aquela criança nasce, o que ela faz? Porque ela vive naqueles transtornos psiquiátricos, naquelas drogas, ela coloca dentro de uma caixa de sapato, põe na porta da casa de alguém, joga dentro de uma caçamba de lixo. Mas é o que aquele espírito merece, gente. Aquele espírito, ele veio, vou usar esse termo simbólico, só para entender. Ele estava no inferno e veio para um paraíso, que é a reencarnação. É o que ele merece. Todos nós temos que merecemos, nem mais e nem menos. Nada acontece por um acaso. Então, ela nasce, põe dentro de uma caixinha de sapato, põe na porta da casa de alguém, joga numa caçamba de lixo. Aí a humanidade que não tem conhecimento, desce a lenha nela. Essa mulher é um monstro, isso não é mãe, isso é um animal. Aí esquece daquela passagem de Jesus há 2000 anos atrás, aquele que estivesse sem nenhum pecado atira a primeira pedra. Será que essas mulheres todas
que apedreja essas mulheres que colocam filho na lata de lixo nunca erraram na vida? Será que não? Nunca erraram? Eu não estou dizendo que o ato que aquela mãe praticou em pôr aquela criança na caixa de sapato ou jogar na lata de lixo, no tambor de lixo, tá certo. Mas, por ela não ter amor nenhum por aquele ser, nem simpatia nem antipatia, ela não tem nada a ver com ele. Ela foi apenas barriga de aluguel daquele espírito. Ela foi arrumada pela espiritualidade para poder receber o único dever daquela mulher. A única responsabilidade dela era ceder o seu útero para que aquele espírito nascesse na terra. E mais nada. Responsabilidade e dever passa a ser da sociedade a partir de então a cuidar daquele espírito. Vou dar sequência nesse assunto, porque esse assunto pega.